Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo dos resultados da Engie Brasil. Vamos olhar os números do segundo trimestre de 2025 que saíram agora. A ideia aqui é entender o que rolou com o lucro e os dividendos, que, olha, vieram um pouco abaixo do que muita gente esperava, né? E ver o que esperar para frente, porque tem muito investimento acontecendo. Se você curte esse tipo de análise, já sabe, né? Deixa o like e se inscreve aí no canal. Exato. Vamos investigar essa queda no lucro, o anúncio dos proventos, como é que está a dívida da empresa e, acho que muito importante, os projetos que estão andando e que podem mudar a cara da Engie nos próximos anos. Certo. Então vamos começar pelo que chamou mais atenção, né? De forma negativa, talvez. O lucro líquido ajustado caiu 34% comparando com o mesmo período do ano passado. É bastante coisa. E os dividendos anunciados foram só 88 centavos por ação. O que representa, assim, na cotação de agora, um retorno sobre dividendo, o famoso dividend yield, de mais ou menos 2,2%. Isso só nesse anúncio do semestre, né? A empresa segurou o payout, a distribuição, em 55% do lucro. Só que, bom, com o lucro menor e o payout igual, o dividendo diminui, né? Não tem mágica. Faz sentido. E se o próximo semestre vier nessa linha, o retorno anual pode ficar abaixo de 5%, o que já é diferente do histórico da Engie. E por que essa queda tão forte no lucro? O que pegou? Olha, o principal fator foi o resultado financeiro, que veio bem negativo. Isso foi impactado por duas coisas. A dívida aumentou e o custo dessa dívida também está alto, por causa dos juros, né? A dívida total chegou a 27,6 bilhões de reais. E a dívida líquida, que é o que importa mais, ficou em 21,5 bilhões. Nossa, bastante. E isso levou a alavancagem que a gente mede por dívida líquida sobre EBITDA para 2,9 vezes. Quase 3 vezes. Isso é mais alto que o normal para a Engie, né? Eles sempre foram mais conservadores com dívida. Exatamente. Historicamente ficava ali perto de 2 vezes. Então 2,9 é um ponto de atenção, sim. Preocupante. É para monitorar, mas tem contexto. Esse aumento todo da dívida está muito ligado aos investimentos pesados que eles estão fazendo e também a aquisições recentes. A empresa está num ciclo forte de expansão, né? E um ponto positivo é que o cronograma de vencimento dessa dívida parece bem distribuído, coisa de 2 bilhões por ano até 2030. Para uma empresa que gera o caixa que a Engie gera, isso é administrável. Entendi. Falando nesses investimentos, então, é aqui que a história começa a ficar mais interessante, talvez. Parece que tem muita coisa acontecendo. 1% do resultado vindo de geração de energia. Agora, se a gente olha o EBITDA desse trimestre, 74% veio de geração, ok, ainda é o principal, mas 16% já veio de transmissão e 11% da participação na TAG, que é transporte de gás. É uma diversificação bem relevante, sim, mostra uma estratégia de ir para outros segmentos dentro de energia. E os projetos específicos? Tem coisa grande aí, né? Tem sim. Olha só, compraram hidrelétricas lá no Amapá e Pará por quase 3 bilhões de reais. São ativos que já estão operando, com concessão longa até 2045, 2048. Certo, isso já gera caixa. Exato. Aí tem o conjunto eólico Serra do Assuruá, um investimento gigante de 6 bilhões de reais, que está quase todo operacional já, e um projeto fotovoltaico também grande de 3,3 bilhões, com mais de 60% já em fase de teste, quase entrando em operação comercial. Uau! Eólica e solar com força? E não para por aí, a transmissão está vindo com tudo. São dois projetos enormes que somam quase 5,7 bilhões em investimento. A previsão é terminar lá para 2029, talvez até antes. E quando tiverem prontos, devem adicionar uns 570 milhões de reais por ano em receita. Receita corrigida pela inflação, pelo IPCA e com concessão de 30 anos. Nossa, isso é receita contratada, mais previsível, né? Exatamente, bem mais previsível que geração que depende de preço de energia, de chuva. Isso dá uma clareza de crescimento de receita no médio prazo. E ainda tem aquela história da hidrelétrica de Giral, né? Que é da Engie lá de fora, a controladora. Ah, sim, essa é uma possibilidade que o mercado comenta bastante e a própria empresa já deu sinais. Transferir a participação de Geral para a Engie Brasil. Isso adicionaria mais 3,7 gigawatts de capacidade. Se acontecer num preço que seja justo para a Engie Brasil, pode agregar bastante valor, sim. Ok, então tem muito projeto, muito crescimento vindo. Mas, voltando para o agora, nem tudo são flores, né?
O retorno sobre patrimônio, o ROI, caiu para 23,1%. E a ação negocia a um preço sobre valor patrimonial de 2,7. Parece um pouco caro pagar quase 3 vezes o valor patrimonial para ter esse retorno atual de 23%, não? É uma ótima observação. O ROI atual e esse PVP mostram que o mercado está pagando um prêmio pela expectativa de crescimento futuro, talvez. Ou, visto de outra forma, o retorno atual talvez não justifique o preço atual isoladamente. E outro ponto negativo do trimestre foi a geração de energia mesmo, que teve um corte de 14%. Parte disso foi por dificuldade de escoar a energia lá no Eu Nordeste. tinha visto também. Sim. Então, esses pontos, o ROI mais baixo, os cortes na geração, eles justificam um pouco a cautela do mercado no curto prazo. Mostra que, apesar do futuro promissor, a situação atual tem seus desafios. A perspectiva é que, conforme esses projetos entrem em operação, né, e os investimentos comecem a maturar, o lucro e o ROI voltem a melhorar. A empresa pode começar a reduzir a dívida, desalavancar, e aí sim, talvez voltar a pagar dividendos maiores, quem sabe até voltar para o payout de 100% que ela já teve no passado. E aí o yield poderia voltar a ser interessante. Poderia. Se ela voltar a distribuir 100% de um lucro maior lá na frente, talvez a gente veja um yield perto de 10% sobre a cotação atual. Mas, ó, isso é uma visão de longo prazo, tá? Tem muita coisa para acontecer até lá. Entendido. Bom, para a gente recapitular então. A Engie Brasil apresentou um segundo trimestre com desafios claros. Lucro menor, dividendo menor, dívida maior, ROI caindo. Por outro lado, a empresa está no meio de um plano de investimentos enorme, bem robusto, diversificando as fontes de receita, com o foco cada vez maior em transmissão, o que promete um crescimento importante de receita e resultado nos próximos anos. Mais promissor. Os resultados de agora refletem esse momento de investimento intenso e alguns desafios operacionais. Mas o futuro aponta para crescimento, para a possibilidade de reduzir a dívida e aumentar os dividendos lá na frente. É um cenário que exige analisar bem o horizonte de tempo do investimento, né? Exato. Fica a pergunta para o pessoal que está nos acompanhando. O que chamou mais atenção nessa análise da Engie? Foi essa queda agora nos dividendos ou é o potencial que esses novos projetos, principalmente de transmissão, trazem para o futuro? Deixe um comentário aí contando a sua percepção. E se essa nossa conversa aqui foi útil para você, não esquece. Curte o vídeo, confere se você está inscrito no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Lembrando, este conteúdo não é uma recomendação de investimentos. Um abraço e até a próxima.